Sem sombra de dúvidas, parece que a Creality acertou mesmo no modelo Ender 3 S1, mas nada como testar ela durante alguns meses para ver se essa impressora 3D é realmente tudo isso, né? E, claro, foi exatamente isso que eu fiz. Então, depois de usar muito a minha Ender 3 S1, eu tô aqui trazendo até você uma análise completa e sincera a respeito desse modelo de impressora 3D. Inclusive, para quem se interessar por esse modelo de impressora, eu tô deixando um link aí na descrição da empresa 3D Prime, onde você pode encontrar ela, além de filamentos, resinas e muitas outras coisas bem legais que eu recomendo muito. E o primeiro elogio para essa impressora é em relação à montagem dela. É extremamente simples e rápido para fazer a montagem dessa impressora 3D, mesmo para quem não tem experiência nenhuma com isso. Isso porque esse modelo já vem todo pré-montado e isso facilita bastante o processo. Outro elogio que eu tenho que fazer para essa impressora é em relação à estrutura dela. Primeiro, que os frames de alumínio agora são todos lisos e isso impede o acúmulo de poeira que acontecia nos modelos anteriores e que era muito chato. Parece uma besteira, né? Mas foi algo que me agradou muito, porque aqui onde eu moro eu sofro bastante com as outras impressoras 3D. Outra coisa que eles finalmente melhoraram e que era um problema nas versões anteriores é o movimento no eixo Z. Agora a gente tem 2 fusos controlando o eixo Z. E eu disse que isso era um problema nos modelos anteriores, porque no lado onde não tinha esse fuso travando o movimento, sempre acabava desnivelando muito facilmente. Mas felizmente, graças aos 2 fusos que travam o movimento do eixo Z, isso não acontece mais. E claro que para garantir que os movimentos vão estar sempre em sincronia, a gente consegue ver na parte superior da impressora uma correia que conecta os 2 fusos. Ou seja, se um dos lados mexer, o outro lado também vai mexer sempre em sincronia. Outra questão que me agradou muito também foi que os fusos são completamente travados de qualquer vibração com o auxílio desse adaptador na parte superior da impressora. E uma coisa que eu estranhei um pouco foi em relação ao tamanho total desse modelo. Eu achei a base dela bem larga. Isso quando a gente compara com outras impressoras, por exemplo a Taikon Slim, né? Que inclusive tem uma área de impressão maior que a Ender 3 S1 e mesmo assim tem uma base visivelmente menor. Em relação aos movimentos no eixo X e no eixo Y, a gente não teve nenhuma novidade e ela segue no mesmo padrão que os modelos anteriores. Mas vale ressaltar que nesse modelo a gente encontra um facilitador para fazer o ajuste da correia tanto no eixo Y quanto no eixo X. Uma coisa que eu sempre acabo reparando em uma impressora 3D é a questão da organização e também do design. E, sem dúvidas, a Ender 3 S1 tem uma ótima organização de fios e cabos, além de um design bem legal. Na parte da frente da impressora, a Creality manteve aquela gaveta que já existia no modelo Ender 3 V2 e que, na minha opinião, ajuda muito para quem gosta de manter as ferramentas mais usadas por perto. Outro ponto que eu gostei muito também foi em relação ao cartão de memória. Se antes o padrão usado era o micro SD card, na Ender 3 S1 a gente vai usar o SD card. A entrada do cartão de memória também ficou super anatômica e fácil de encaixar. E sério, de novo, parece bobeira isso, mas em outros modelos de impressora 3D a entrada era muito ruim e pequena para a gente ficar ali tentando acertar. Bom, e eu preciso ressaltar também esse novo conjunto de extrusor e hot end que a Creality batizou de Sprite. E não é aquela bebida. A primeira grande mudança é em relação ao sistema de extrusão. Nos modelos anteriores, o motor que empurra o filamento fica longe do hot end. E isso é chamado de sistema Bolden de impressão. Já na Ender 3 S1, a gente encontra um modelo Direct Drive, que significa que o motor que empurra o filamento fica bem próximo do hot end. Outra novidade é que a extrusora agora conta com uma dupla engrenagem para empurrar o filamento, e isso faz bastante diferença na qualidade das impressões, como você vai ver daqui a pouquinho. E, juntamente com o conjunto da extrusora, a Ender 3 S1 também já vem equipada com um sensor de nivelamento automático, que inclusive eu achei muito bom e robusto. Para quem não sabe, esse sensor vai fazer a medição de vários pontos na mesa da impressora 3D para realizar o nivelamento automaticamente
na hora que a impressora for começar a imprimir. E uma coisa que eu adorei foi que a Creality alterou a velocidade de deslocamento quando a impressora está fazendo essas medições. Em outros modelos de impressoras 3D, esse processo é um pouco demorado e chato. Então foi um mega ponto positivo quando eu vi a Ender 3 S1 se movimentando tão rápido assim para fazer essas medições. E uma observação importante a respeito desse conjunto é que como ele está todo modularizado, ele pode ser substituído facilmente por um módulo laser, por exemplo. Basta você remover esses 4 parafusos e o conjunto sai completamente. Aliás, eu quero ver se eu consigo testar também em breve esse módulo a laser nessa impressora. Então me ajuda aí e já deixa um comentário me dizendo se você quer que eu faça um vídeo sobre esse módulo a laser aqui, beleza? Um ponto importante que eu tenho que chamar a sua atenção é para os cabos que ligam esse módulo na impressora. Como você pode ver aí, é bem simples de ligar e desligar todos os cabos. Você só precisa destravar essas 2 travinhas e o cabo já pode ser desconectado. E assim, né, por um lado, isso é ótimo, porque facilita muito na hora de montar a impressora, né? Mas, por outro lado, se algum componente der problema e precisar de substituição, eu não sei como que esse processo pode ser feito. Muito provavelmente, você não vai encontrar peças de reposição separadas. E isso, infelizmente, vai te forçar a ter que comprar o módulo inteiro novamente. Mas, de novo, eu não sei bem como isso vai funcionar, beleza? Essa foi a impressão que eu fiquei quando eu vi esse conjunto. Se você está assistindo e já sabe como a manutenção funciona, então deixa um comentário aí me explicando, por favor. Uma coisa legal é que é bem simples de colocar e retirar o filamento dessa impressora. O Hot End consegue chegar em uma temperatura de até 260 graus, o que já dá para imprimir a maioria dos filamentos que você encontra por aí. E como eu já tô com essa impressora há algum tempinho, deu para fazer alguns testes bem legais com ela. Eu testei vários tipos de filamentos e a qualidade de impressão dessa impressora é algo muito bacana. Em todos os meus testes eu consegui resultados extraordinários com ela, como você mesmo pode comprovar aí no vídeo. Como eu já mencionei, eu testei vários filamentos, como por exemplo o PLA, o PLA Silk, o PETG, o flexível e também o filamento ABS. Aqui vai um destaque para essa qualidade incrível que eu consegui no filamento flexível. E até mesmo no filamento ABS, que normalmente dá um pouco mais de trabalho para imprimir, eu também consegui uma qualidade muito boa. Aqui você pode até ver umas rachaduras, mas é culpa minha. Eu acabei ligando o ar-condicionado enquanto essa impressora estava imprimindo esse modelo. Ah, e uma coisa que eu ainda não comentei é o tamanho da área de impressão dela, né? Nessa impressora 3D, você consegue imprimir com um tamanho de 22 por 22 por 27 centímetros. E como eu já mencionei antes, até tem alguns outros modelos de impressora 3D que você encontra no mercado com uma área ligeiramente maior. Mas com esse volume de impressão da Ender 3 S1, você também já consegue fazer coisas muito legais. A mesa dela vem equipada com essa superfície magnética que tem uma aderência muito boa. Você tem até que tomar cuidado para não espremer muito o bico da impressora nela, senão vai ficar bem difícil de retirar o objeto da mesa no final da impressão. Uma coisa que eu não gostei muito foi que essa mesa não é flexível. E em determinadas peças fica um pouco difícil de retirar o objeto da mesa. Um detalhezinho que eles adicionaram e que eu gostei muito foi essa pequena parte na mesa onde você consegue empurrar e puxar a mesa sem você se queimar. Como eu falei, é besteira, mas é uma besteira que eu particularmente gostei muito. A temperatura máxima que a mesa consegue atingir é de 100 graus. E eu confesso que eu achei que isso não fosse ser o suficiente para imprimir com filamento ABS. Já que a gente sabe que o ABS precisa de uma temperatura na mesa que chega em torno aí dos 110 graus. Mas, felizmente, como eu já mencionei, eu não tive problema nenhum para imprimir com o filamento ABS. E, seguindo a tendência do mercado, a Ender 3 S1 também já vem equipada com uma placa de 32 bits e com os famosos drivers super silenciosos. E ó, eu não sei não, viu? Mas eu acho que essa impressora foi uma das mais silenciosas que já passou aqui pelo canal.
Em relação ao LCD da Ender 3 S1, a sensação que eu tenho é que eles não querem mexer de jeito nenhum. Isso porque, enquanto quase todos os outros modelos de impressora 3D concorrentes no mercado já vêm com um display touchscreen colorido, a Creality ainda insiste em manter esse LCD que tem que ser controlado com um botãozinho. Sem contar que a interface é praticamente a mesma do modelo Ender 3 V2. Inclusive com os mesmos problemas de firmware. Você também não consegue encontrar funções um pouco mais avançadas no menu, como, por exemplo, a possibilidade de fazer uma calibragem de temperatura do hot end e da mesa, que normalmente é conhecido como PID. Esses problemas podem ser facilmente corrigidos pela Creality e, sinceramente, eu não sei o porquê isso ainda não foi feito. De qualquer forma, para quem está começando na impressão 3D, as funções que você encontra no menu são extremamente intuitivas e fáceis de usar. E agora eu preciso falar sobre um problema que eu tive com essa impressora. Apesar dela contar com um sensor de fim de filamento, que detecta quando o filamento acabou e para a impressão até que você troque o filamento, em vários momentos esse sensor não funcionou corretamente comigo. Mesmo quando o filamento ainda não havia acabado, a impressora acionava a pausa e ficava aguardando. E olha, isso aconteceu com diversos tipos de cores e de filamentos. Depois de um tempo, eu notei que o sensor estava com algum problema, como você mesmo pode ver aí no vídeo. Agora, eu não sei se fui eu que não dei sorte e peguei um sensor com defeito, ou se realmente esse sensor não detecta corretamente o filamento. E inclusive, se você tem essa impressora 3D, me conta aí nos comentários qual que foi a sua experiência com esse sensor, beleza? E claro que eu não poderia deixar de comentar também em relação ao preço desse modelo. Eu, sinceramente, achei o preço médio da Ender 3 S1 um pouquinho salgado. Não dá mais para dizer que ela é uma impressora 3D extremamente acessível, custando em torno de R$4.000. Lembrando que esse é o preço médio no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ok? Mas, de novo, né? Essa é a minha opinião, beleza? Comenta aí se você acha que com todas essas características o preço da Ender 3 S1 tá justo ou não, combinado? Vamos lá então, né? Para resumir, eu me arrisco em dizer que a Ender 3 S1 é uma das melhores impressoras que eu já tive a oportunidade de testar em termos de facilidade de uso e qualidade de impressão. Como eu falei, eu achei que o preço dela está um pouco acima do que outros modelos existentes no mercado, mas como você mesmo viu nessa análise, a ideia é que esse modelo seguisse uma linha mais premium. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas que a missão foi cumprida. Ou seja, ela é sim de fato uma excelente escolha de impressora 3D, principalmente para quem está começando na impressão 3D ou até para quem tem dificuldades com nivelamento. Se por um acaso você ficou com alguma dúvida que eu não comentei nesse vídeo, deixa um comentário aí que eu te respondo, beleza? E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, enfim, tá bombando. Me segue lá também que tem muito conteúdo legal, hein? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!